Que é o jejum. De uma maneira muito simples, o jejum ele é uma abstenção, ele é se abster do alimento. Simples e claro. Então, jejuar nada mais é do que você se abster de se alimentar, seja alimento de todo modo ou seja um alimento específico. Jejum é isso. Mas o que há por trás do jejum? Por que há esse interesse do Senhor que a gente jejue? Por que o Senhor nos chama e nos desperta para o jejum? Justamente porque o jejum ele é uma ferramenta muito poderosa, muito forte para que a gente possa acessar novos lugares em Deus. É uma maneira do qual a gente consegue mergulhar mais profundo naquilo que o Senhor tem para revelar para nós. Se nós podemos encontrar o Senhor através da oração, se nós podemos encontrar o Senhor através de palavras que a gente direciona a Ele, a gente pode acessar outros lugares também através do jejum. A gente pode mergulhar ainda mais profundo no Senhor através do jejum. Então o jejum ele é essa maneira, essa ferramenta que o Senhor nos deu para que a gente possa de uma maneira mais profunda se aprofundar em quem o Senhor é, de uma maneira mais profunda se aprofundar mas mergulhar ainda mais e buscar conhecer o Senhor ainda mais e tudo aquilo que Ele tem para realizar e revelar para nós. Mas o jejum ele é isso, então ele é se abster de alimento, a gente abre mão de um alimento físico, a gente abre mão de um alimento que o nosso corpo necessita, precisa, para um sacrifício buscar um alimento que vem do Senhor, um sacrifício ao nosso corpo e ao nosso desejo, à nossa carne, buscar no Senhor um alimento espiritual, um alimento que a gente só pode acessar e encontrar nele. Por isso que a gente fala muito a respeito de fome por Deus, por isso que a gente fala muito a respeito de ser saciado no Senhor. O jejum ele é a melhor maneira, é uma das maneiras mais didáticas que o Senhor nos deu de entender que em algum momento é necessário que a gente se abstenha do nosso alimento físico para que a gente possa se alimentar espiritualmente por Ele. A gente encontrar no Senhor coisas novas através desse alimento que Ele tem para revelar para nós. Então o jejum ele é você sacrificar a sua própria necessidade. Eu acredito que não tem uma necessidade mais básica do que comer e uma necessidade mais gostosa. Eu imagino que todo mundo aqui gosta de comer. Todo mundo aqui gosta de, depois de um batismo, bater na casa do pastor, da pastora comer aquele estrogonofe, eu não sei se é ela que faz, mas que é bom. Não sei, às vezes é a mãe dela, né? A gente acha que é ela. Nossa, a pastora cozinha tão bem. Não sabe nem o que é ela não trabalha. Brincadeira. Não, ela cozinha bem, Mas, já não prego mais, não, ela cozinha bem sim. Mas se alimentar é essa necessidade mais básica que o ser humano tem. Desde que o ser humano é ser humano, ele precisa comer. É o que move o nosso corpo. Quando a gente se alimenta, a gente coloca para dentro nutrientes que vão nos dar força, nutrientes que fazem o nosso corpo como um todo funcionar, que faz a nossa mente funcionar, que faz o nosso corpo funcionar, que nos dá vigor, que nos dá ânimo. O alimento é o mais básico. E ao mesmo tempo, sendo uma necessidade mais básica, nós, seres humanos, evoluímos ao ponto de hoje a gente conseguir ter um prazer além do alimento. Porque antes, na época do homem nas cavernas, ele matava o bicho e comia, beleza. É isso, entendeu? Agora hoje não, a gente tem o prazer de fazer um churrasco. Se não for o Wesley fazendo, a gente tem um prazer ainda mais, mentira. Mas a gente tem o prazer de comer um churrasco, a gente tem o prazer de comer alguma coisa saborosa, um doce, uma torta. Então, além de uma necessidade básica, hoje a gente tem esse prazer no alimento. A gente tem prazer em estar reunido com pessoas e de poder desfrutar de uma carne, poder desfrutar de uma lasanha. A gente tem essa possibilidade. Então, além de ser uma necessidade, ele evoluiu para ser um prazer. E é justamente nesse ponto de que o Senhor nos chama para a gente sacrificar algo que, além de prazer, é principalmente uma necessidade. É algo que a nossa carne precisa, é algo que o nosso corpo clama, é algo que o nosso corpo pede. Quando a gente fica um tempo sem comer, a gente sente o nosso corpo pedindo por alimento. E é aqui que está a grande possibilidade da gente ceder aquilo que a nossa carne quer para viver aquilo que o Senhor quer nos mostrar e nos entregar. Na Bíblia a gente encontra vários exemplos de jejuns. Eu queria citar alguns aqui e não sei se você tem costume de anotar, mas eu vou trazer só o capítulo e seria legal depois vocês explorarem esses capítulos. Então, o primeiro exemplo que eu quero trazer é Moisés. A gente encontra lá em Deuteronômio 9. Moisés ele fez 2 jejuns. Moisés ele subiu ao monte e passou 40 dias com o Senhor. 40 dias e 40 noites. Durante esse período, Moisés ele não bebeu e nem comeu. Aqui a gente vê um jejum sobrenatural, porque é impossível uma pessoa passar muito
tempo sem beber. Sem comer é viável, não é possível, tem muitos exemplos, mas sem beber é muito difícil porque o nosso corpo precisa desidratar. Então Moisés ele viveu aqui um jejum sobrenatural, passou 40 dias sem comer e sem beber. E durante esse tempo Moisés recebeu as tábuas com os 10 mandamentos. Então ele esteve com o Senhor diretamente, ele estava na presença do Senhor durante aquele tempo de jejum, sacrificando o seu corpo, sendo completamente cheio de forma sobrenatural pelo Espírito de Deus, sendo alimentado pelo Espírito de Deus, e ele recebeu algo tão importante que foi dali que toda a lei do Senhor passou a existir durante um período de jejum. Acontece que Moisés ele desceu, e quando ele desceu, o Senhor direcionou ele para descer depois desse tempo. Ele desceu e ele viu que o povo tinha feito um bezerro de ouro durante um pouco mais de um mês, e estava adorando esse bezerro. E aí Moisés ele se ira, ele quebra as tábuas, e o Senhor ele fica furioso com aquilo. E o Senhor ele não quer mais manter essa aliança com o povo. O Senhor ele fica irado, ele começa a cogitar a possibilidade de continuar a promessa que ele tinha feito com o povo de Abraão a partir de Moisés apenas. E Moisés ele volta ao monte para mais 40 dias e 40 noites, sem beber e sem comer, buscar no Senhor arrependimento e misericórdia pelo povo de Israel. Então, em 2 momentos próximos, Moisés, em praticamente 2, 3 meses aí, ele viveu praticamente 80 dias sem se alimentar, sem beber e sem comer. É um grande exemplo, é um jejum sobrenatural. Elias, em 1 Reis 19, Elias ele estava jurado de morte por Jezabel, e ele ficou com medo, ele decidiu fugir para preservar sua própria vida. Então ele vai para o deserto, e ele passa um dia no deserto, ele vê que meio que não tem que sair, ele fica desesperançoso, a depressão bate, o medo bate, e aí ele decide orar ao Senhor e falar: Senhor, me mata. É a oração de Elias: me mata, para mim deu, acabou, chega. E aí o Senhor envia um anjo, esse anjo dá alimento a Elias, e ele se alimenta, e a partir daí desse alimento ele recebe vigor para andar 40 dias no deserto, atravessando, para chegar onde o Senhor queria que ele chegasse, até a caverna, onde ele encontra o Senhor. 40 dias depois de se alimentar, Elias também de forma sobrenatural, sem comer e sem beber, durante o deserto. Então a gente vê que o Senhor se manifesta de uma forma sobrenatural durante o jejum. A gente vê o poder que há na manifestação de jejum. A gente vê grandes homens de Deus que estão marcados na história, Moisés e Elias, que jejuaram, e durante esse período de jejum eles puderam provar o cuidado daquilo que o Senhor tinha para a vida deles. Mais um exemplo bem conhecido, Daniel. Daniel tem 2 jejuns bem conhecidos. No primeiro capítulo, Daniel 1, que é quando ele não quer se contaminar. Daniel chega na Babilônia, ele não quer se contaminar pelos alimentos, pelos manjares da Babilônia. E ele decide fazer um desafio, propor ali para o chefe da cozinha, que ele e os seus amigos, os 3, eles apenas comessem legumes. Ele é confrontado: mas aí vocês vão ficar fracos, então vamos pagar para ver. E aí ele passa 10 dias só com água e legumes, e no 10º dia, depois quando ele volta ao chefe, o chefe vê que eles estão com mais vigor, o chefe vê que eles estão ainda melhores, ainda mais preparados, com ainda mais ânimo do que os outros que estavam comendo tudo aquilo que estava comendo nesse dia. O segundo jejum também, mais específico que Daniel faz, é no capítulo 10. Ele buscando ali pelo Senhor, buscando respostas. Daniel já tinha vivido muitas coisas, muitas visões, respondido, já tinha passado pela cova dos leões, e ali ele decide buscar o Senhor durante 21 dias, se abstendo de todo prazer no alimento. Esse daqui é um jejum muito diferente, porque ele não para, ele não come carne, não toma vinho, mas além disso ele se abstém de todo prazer, tempero, aromas. Ele sacrifica o prazer na comida. Então imagina a gente comer, imagina tomar até que a gente gosta, né? Mas um café sem açúcar, comer um alimento sem sal, comer uma batata frita sem sal, comer uma batata sem sal. O sal, principalmente, é o que dá sabor. A gente até chegou no próprio segundo vídeo a falar sobre o sabor que a gente encontra no sal. Imagina um jejum. Eu conheço uma pessoa que fez esse jejum, viveu esse desafio. Imagina você se abster do prazer no alimento. Tudo bem que você está saciando a sua necessidade, está saciando o seu corpo, mas como eu falei, nós evoluímos, o ser humano evoluiu, hoje ele tem prazer na comida. Então é um novo tipo de jejum, uma nova maneira de jejuar. E aqui a gente encontra também um exemplo onde o Senhor está com Daniel e se revela a Daniel através de uma resposta ao jejum que ele se propôs a fazer. E o principal, Jesus. Em Mateus 4, Marcos 1 e também em Lucas 4.
Jesus, após ele ser batizado no Rio Jordão, ele é encaminhado, ele é direcionado, ele recebeu o Espírito, ele é direcionado pelo Espírito aí para o deserto. E lá Jesus ele passa 40 dias, 40 noites sem comer. Não foi como Moisés, não foi como Elias. Jesus bebeu água, a Bíblia é clara, né, em dizer que ele não bebeu água, então a gente entende que ele bebeu, mas ele passou 40 dias, 40 noites sem comer, sem se alimentar, e durante esse tempo ele foi provado, ele foi tentado, espiritualmente, materialmente, fisicamente. O diabo estava lá, oferecendo e provocando Jesus, provocando Jesus para que ele cedesse, para que ele se privasse daquilo que Deus tinha. E Satanás é muito astuto com palavra, muito astuto tentando confundir. E durante esse jejum, Jesus sendo fortalecido, ele resistiu ao diabo. Depois o diabo vai para a retirada e Jesus volta, e a partir daí Jesus começa o seu ministério. Então o jejum aqui na vida de Jesus é uma maneira de preparar Jesus para começar a viver aquilo que ele teria para viver durante 3 anos, rompendo com toda a realidade que havia naquele mundo, naquela época, naquela data, e transformando, virando o mundo de cabeça para baixo. A partir dali que Jesus começa a se encontrar e selecionar os discípulos, viver o seu ministério. Então a gente vê vários exemplos na Bíblia a respeito de jejum. Esther jejuou, Davi jejuou, Neemias jejuou. A gente vê várias maneiras que o jejum é aplicado na Bíblia, de diferentes situações, de diferentes modos, mas o principal é que em todas o Senhor se manifestou sobre as pessoas que estavam jejuando, em todas o Senhor respondeu sobre as pessoas que estavam jejuando, em todas o poder de Deus foi manifesto na vida dessas pessoas. Pessoas que deixaram de ser pessoas ordinárias passaram a viver coisas extraordinárias. Pessoas que, como Moisés, puderam encontrar o Senhor face a face. Face a face não, né? Mas encontrar o Senhor no monte, falar com o Senhor. Como Elias também, sobrenaturalmente. Enfim, todas essas pessoas, a gente vê que o jejum foi uma ferramenta que o Senhor usou para revelar algo além daquilo que elas estavam vivendo, além daquilo que elas imaginavam, além daquilo que elas pudessem imaginar, esperar no Senhor. Então o jejum, ele é uma ferramenta que nós temos nas nossas mãos para nos achegar ao Senhor de uma maneira diferente, em lugares que muitas vezes a gente não chega. É um lugar onde a gente pode ser ainda mais transbordados e cheios da presença de Deus. É um lugar onde a gente pode encontrar o Senhor de uma nova perspectiva. É uma ferramenta que o Senhor nos deu para que a gente deixe a nossa carne, as nossas vontades e desejos de lado, a nossa principal necessidade, para buscar no Senhor ser alimentado por algo que vale muito mais do que qualquer coisa terrena, que é um alimento espiritual, que é receber do Senhor a sua palavra. Então, o jejum, ele é essa ferramenta, ele é esse poder. O jejum é esse sacrifício que nós fazemos no nosso próprio corpo, direcionados ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero sacrificar o meu corpo, eu quero sacrificar a minha maior necessidade, talvez o meu maior prazer, porque eu quero provar de algo novo de Ti, eu quero provar de algo mais profundo de Você, porque eu quero acessar um lugar onde eu ainda não entrei, porque eu quero ter uma revelação nova que eu ainda não vi. É no jejum que a gente tem essa possibilidade. E o jejum, em todos os aspectos, nas histórias que a gente vê na Bíblia, o jejum ele não se limita a uma parada terrena, ele não se limita a uma busca material, a uma busca profissional. O jejum ele é voltado para algo espiritual, ele é voltado para que a gente possa se encontrar com o Senhor, ele é voltado para que a gente possa ter algo novo no Senhor. Então a gente não pode entender o jejum dessa maneira, como eu vou jejuar, eu vou fazer um jejum para que uma porta se abra. A gente não possa limitar o jejum a uma ferramenta, uma ação para que a gente busque os nossos próprios desejos, porque aí não há sacrifício. A gente precisa usar o jejum, usufruir desse privilégio que nós temos de jejuar e buscar o Senhor, para que a gente o encontre, para que o motivo pelo qual a gente está jejuando é encontrar o Senhor e ser encontrado por Ele, chamar a atenção do Senhor e fazer com que Ele volte os seus olhos para nós e encontre Ele filhos sedentos por Ele, filhos sedentos pela Sua presença. Amém? Está fazendo sentido? Agora eu queria entrar no... Então beleza, entendemos o que é o jejum. Mas, e até voltando para o trecho que a gente leu, como nós devemos jejuar, tá bom? Entendi a importância do jejum, entendi que ele é essa ferramenta para buscar o Senhor, entendi que é no jejum que a gente acessa lugares melhores, maiores do Senhor, que a gente tem encontro com o Senhor de uma forma ainda mais profunda. Mas como que deve ser feito esse jejum? Como que nós devemos jejuar? No trecho que nós lemos em Mateus, o Senhor é muito claro: jejum e Jesus estão me confundindo. O
Senhor Jesus é muito claro a respeito da motivação que deve haver em nosso coração ao jejuar. Assim como na caridade, assim como na oração, o jejum ele deve ser feito ao Senhor. O jejum ele não deve ser uma ferramenta que foi dada por Deus para que a gente encontre, para gerar em nós uma religiosidade, um aspecto de que nós somos maiores, de que nós somos os espirituais, de que nós somos os religiosos, de que o poder há em nós, de que nós conseguimos performar de uma maneira sobrenatural no jejum. Não, o jejum, e Jesus aqui é muito claro, o Senhor é muito claro, de que o jejum ele é algo direcionado ao Senhor, ele deve ser feito voltado para o Senhor, focado no secreto. Isso não significa que nós temos que esconder e mentir quando nós estivermos jejuando. Estou em jejum, fui a um almoço e a galera perguntou se eu queria comer e eu falei que não queria, mas queria. Ou inventar qualquer situação para não falar sobre o jejum. O grande fato aqui é que a gente não aparente estar jejuando. Até porque os fariseus na época de Jesus, eles usavam isso como ferramenta para mostrar a dificuldade que eles tinham aqui, para mostrar a religiosidade que eles carregavam. Então eles ficavam tristes, eles faziam questão de mostrar que eles estavam em jejum, que eles estavam vivendo essa realidade, que eles estavam praticando. E aí, como eu falei, Jesus podia ter chegado e falado: não faz porque você está feio. Mas o interesse de Jesus não é que parassem de fazer, mas é que as pessoas não se confundissem com o que eles estavam fazendo, continuassem a fazer, se interessassem por fazer, mas que fizessem da maneira certa. Então o interesse do Senhor aqui é de que a gente jejue, mas que a gente busque no jejum o Senhor, que o nosso interesse seja em buscar o Senhor, que o Senhor esteja vendo o nosso jejum. Então, apesar de haver um sacrifício, de haver dificuldade, de não ser fácil, porque a gente está sacrificando uma necessidade básica das nossas vidas, mas não há porquê, não devemos usar isso como uma desculpa para que a gente age de uma maneira diferente na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa realidade quando a gente estiver jejuando. Não há porquê quando a gente estiver jejuando a gente fazer questão de que a gente está mostrando, a gente mostrar para as pessoas que nós estamos jejuando. Não há motivo para a gente ficar divulgando isso como se isso fosse algo que nós temos e uma bandeira nossa. Não, o jejum é para o Pai, o jejum é para o Senhor que veio, a nossa recompensa é no Senhor, porque é Ele que vai se revelar a nós. É no Pai que está em secreto que nós devemos direcionar o nosso jejum. É para Ele que o nosso sacrifício deve ser direcionado. E aí o jejum, ele obviamente, ele traz os seus sacrifícios e as suas dificuldades. Eu não sei quanto vocês já jejuaram, até em que ponto vocês já chegaram a jejuar, mas chega um momento do jejum, principalmente quando você está se abstendo 100% do alimento, de que é visível, mas é sensível, dá para sentir, declara dentro de você que chegou um momento de que o seu corpo está sofrendo. E principalmente, a partir ali das 17, 16 horas, é quando o seu corpo ele começa a se desintoxicar daquilo que você colocou para dentro de si. Então é a partir daí, principalmente, que o seu corpo ele começa a doer, você sente. Então há uma dificuldade no jejum, há um sacrifício no jejum. Até porque se fosse fácil, não haveria sacrifício. E é do interesse do Senhor de que haja um sacrifício da nossa parte, para que a gente se achegue a Ele. Tem um comercial antigo, não sei se vocês conhecem, que era da Snickers. Ele falava: você não é você quando está com fome. Quando a gente está com fome, a gente se transforma. Eu conheço pessoas que quando estão com fome, viram bicho. Nossa, impaciente, é só batata, vira outra pessoa, não tem mais alegria até comer. E aí, inclusive, quando come, colocou a primeira batatinha na boca, você já inclusive o comercial é isso, né? A pessoa está irritada, e aí a cena corta com o amigo falando assim: caraca, meu, por que você está assim? Come esses livros, a pessoa morde, muda, ela já é uma pessoa. Espera, sei lá, um ator famoso, de repente vira uma pessoa normal, né? Muda, a fome muda, né? A fome nos transforma, porque, como eu falei, é uma necessidade do nosso corpo. A diferença desse comercial aqui é que, no caso, a fome por fome, ela não tem significado espiritual. O jejum, durante o jejum, é necessário que a gente busque o Senhor. O jejum é uma ferramenta para a gente encontrar o Senhor, mas é necessário que ele seja unido, que ele seja um ponto junto com a oração, que ele seja um ponto junto com a adoração, que ele seja um ponto com tudo que a gente possa fazer para separar um tempo ao Senhor. E a grande diferença
tristeza de quando a gente está com fome, às vezes a gente na correria do dia a dia, no tranco, não consegue parar, um monte de tarefa para fazer, a gente fica o dia inteiro sem comer. Vai um dia que a gente decide sacrificar ao Senhor, um tempo que a gente decide sacrificar ao Senhor uma refeição. A principal diferença é de que nesse sacrifício o Senhor se revela. Há um caráter espiritual por trás dele e o Senhor se revela quando a gente espiritualmente o busca. Então, diferente desse comercial, não adianta a gente só estar com fome, mas fome por fome não significa nada. O importante é que a gente leve ao Senhor esse sacrifício. A gente, durante esse sacrifício, busca ao Senhor para que Ele possa se revelar a nós. A gente, durante esse tempo, busca ao Senhor para que a gente possa provar de algo novo dele. E a principal diferença também é que a fome por fome, assim como pode nos mudar, durante o jejum há dificuldade, há mudança de humor, mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo trabalhando em nós não permite que isso seja uma realidade nossa. Em 1 Pedro 3,4 diz, ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Então, quando nós estamos jejuando, nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo, não pode haver em nós manifestação de algo contrário à realidade do Senhor. Não pode haver em nós algo que conflita com a essência de quem o Senhor é. Porque o Senhor é bom, o seu Espírito é bom, o Senhor é bondade, o Senhor é mansidão, o Senhor é humildade, o Senhor é tranquilidade. E quando o Espírito dele habita em nós, a mansidão em nós, a tranquilidade em nós. Então, diferente do Snickers, diferente da galera quando está com fome, come Snickers, quando nós estamos jejuando e buscando ao Senhor, o Espírito dele se manifesta em nós. E apesar da dificuldade de sacrifício, apesar dessa renúncia que o nosso corpo está sofrendo, sentindo, o Espírito Santo se manifestando em nós, transforma o nosso caráter e coloca em nós um espírito dócil, um espírito tranquilo, um espírito manso, que nos molda e que nos faz ser diferentes. Amém? E aí, como eu falei, mas para que isso seja uma verdade, para que esse espírito seja uma verdade em nós, para que essa busca espiritual no jejum seja uma verdade, que a gente possa chegar ao Senhor, o segundo ponto é que a gente precisa se preocupar com o que acompanha o jejum. Então, pensando em como nós devemos jejuar, o primeiro que eu falei é a motivação do nosso coração. O segundo é o que acompanha o jejum. Deve haver em nós essa preocupação, deve haver em nós esse interesse pelas coisas que também acompanham o jejum. Se a gente decidir jejuar e passar o nosso dia sem falar ao Senhor, não tem valor nenhum. Se a gente decidir jejuar e não se voltar ao Senhor, não buscar o Senhor, a gente na verdade não está fazendo jejum. Em Isaías 58, o Senhor diz assim: o povo pergunta a Deus, que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? E o Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo, brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejumam assim eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro, se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer e que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Que valor tem no jejum se durante o nosso jejum nós não estamos manifestando o Espírito de Deus? Que valor tem a gente dedicar um tempo onde a gente sacrifica uma refeição, onde a gente sacrifica um dia de refeição, onde a gente sacrifica 40 dias de refeição, se isso não reflete uma mudança dentro de nós, uma mudança dentro da nossa realidade? Aqui o povo de Deus, aqui o povo de Israel, eles estavam vivendo a rotina do jejum, mas isso não refletia mais a manifestação de quem o Senhor é. Como que pode ser dito de que o jejum está sendo feito com zelo, se isso não reflete naquilo que é o caráter de Deus? Se isso não reflete
gastar tempo aos pés do Senhor, se isso não reflete de uma forma uma sede por aquilo que o Senhor tem para entregar para nós? Como que nós podemos dizer que nós temos interesse e zelo em jejuar e buscar o Senhor, se isso não reflete durante o nosso jejum amabilidade, justiça de Deus, a manifestação do poder de Deus para aqueles que precisam, compaixão, perdão? Como que nós podemos dizer que nós temos zelo e interesse em jejuar ao Senhor, se isso não nos muda, se isso não nos difere, se isso não nos transforma? Essa realidade que o povo de Deus aqui enfrentava não pode ser a nossa realidade. Isaías, através do Senhor, foi muito claro. O Senhor, através de Isaías, foi muito claro. Jejuar por jejuar não há valor. Jejuar por jejuar não tem interesse do Senhor. Jejuar por jejuar não atrai a atenção do Senhor. Pelo contrário, irrita. Pelo contrário, o Senhor, ele tem um interesse de que a gente viva uma realidade do seu reino se manifesta de forma verdadeira, através do jejum, através da oração e através da caridade. Não à toa Jesus decidiu falar desses 3 tópicos em sequência. Não à toa parece que são 3 separados dentro do Sermão do Monte. Não à toa parece que houve um destaque do Senhor a falar dessas coisas. Porque o Senhor, ele tem um interesse genuíno de que a gente possa buscar de uma forma mais profunda, tem um interesse mais verdadeiro, tem um interesse muito mais profundo dele, mas da maneira correta, vivendo da maneira correta aquilo que ele tem entregado nas nossas mãos, as ferramentas que o Senhor tem nos dado. Então o jejum, ele tem que ser acompanhado dessa transformação e dessa manifestação do seu Espírito. O jejum, ele não pode andar sozinho. O jejum andando sozinho é só passar fome. Não há um interesse no Senhor que a gente passa fome. A gente fica tremendo e se contorcendo de dor porque a gente está passando fome. O interesse do Senhor está no sacrifício que a gente faz aos seus pés e aquilo que Ele entrega para nós, porque a gente está o buscando. Esse é o interesse do Senhor. O Senhor foi bem claro quando Ele disse: não sim, mas quando. Então há um interesse do Senhor, uma urgência do Senhor, uma necessidade do Senhor de que a gente jejue, de que a gente ore, de que a gente pratique a caridade. Nos 3 tópicos Ele falou a mesma coisa. Mas é necessário que a gente faça esse ponto, que a gente viva essa realidade de forma integral, como se fosse uma coisa só, como não, porque isso é uma verdade. Uma coisa puxando a outra, uma coisa levando a outra. A oração nos chama a jejuar, o jejum nos transforma e nos direciona a ter um espírito caridoso, a ter um espírito que manifesta a justiça de Deus. A presença de Deus, a partir do momento que a gente está vivendo essa realidade desses 3 tópicos, desses 3 pilares, a presença de Deus, ela manifesta nas nossas vidas e ela começa a nos transformar de dentro para fora. Então, como foi dito no 1 Pedro, é de dentro para fora que o Espírito de Deus se manifesta. A beleza do Senhor o Senhor não se interessa por uma beleza externa, por uma situação externa, mas Ele se interessa por algo dentro de nós, que é um espírito tranquilo, um espírito disposto a servir, um espírito que busca a sua presença. E aí, o 3º tópico, então, é de fato a prática do jejum. Então, como que a gente faz esse jejum? Eu trouxe alguns exemplos aqui, como eu falei, na Bíblia ainda há muitos outros: Neemias, Davi, Esther, o povo de Nínive jejuou. A verdade é que não há um só jeito de praticar o jejum. O jejum, ele não tem um jeito específico, é assim que é para fazer e ponto. E só assim, todo mundo tem que fazer assim. Quando o Senhor tem um interesse de que uma comunidade, de que um povo jejue em unidade, Ele manifesta isso direcionando e guiando. E aí tudo bem. Mas o jejum individual, muitas vezes o jejum coletivo, se não imposto pelo Senhor de uma forma específica para ser feito, ele tem várias formas. Então a gente tem, por exemplo, o jejum integral, para você se privar de alimento 100% com ou sem água. E aí, se for sem água, o tempo vai variar, você vai ficar 40 dias, pelo amor de Deus. Jejum parcial, você tirar só um alimento, assim como Daniel. O jejum pode variar o tempo, ele pode ser de 1 dia, ele pode ser de 3 dias, ele pode ser de 40 dias, pode ser de 21, como Daniel. O jejum ele pode ser feito de várias formas. Ele pode ser feito dia sim, dia não. O jejum ele pode ser só uma refeição. O jejum ele pode ser tirando o prazer na alimentação. O jejum ele pode ser longo, ele pode ser curto. A grande questão em relação ao jejum é de que ele deve ser seguido de sacrifício. Não adianta você decidir fazer um jejum, não adianta nós decidirmos fazer um jejum da meia-noite às 8 e eu durmo 11 horas e acordo 9 da manhã. Não adianta a gente fazer um jejum das 9 ao meio-dia
Há um interesse do Senhor de que a gente sacrifique a nossa própria carne para que a gente possa encontrá-lo, para que a gente possa recebê-lo. Então, independente da forma, independente da maneira, independente do modo como a gente decida jejuar, o importante é que haja um sacrifício em nós. Haja esse sacrifício para que a gente sacrifique a nossa carne, para que a gente coloque a nossa carne de lado para viver aquilo que o Senhor tem para entregar para nós. Esse poder que o Senhor deseja manifestar sobre nós, essa unção que o Senhor deseja derramar sobre nós. Mas é necessário que a gente sacrifique para poder viver isso. Então, as possibilidades são várias. O grande lance é que é necessário um sacrifício. E aí a pergunta que fica é o quanto nós estamos dispostos a sacrificar para receber mais do Senhor. Não é novidade para ninguém, imagine, espere de que o Senhor tem algo indescritível para derramar sobre nós. Não. A gente tem dificuldade para conseguir compreender aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós como família, como grupo de amor, para derramar sobre nós como indivíduos, para derramar sobre nós como pessoas, para derramar sobre mim, para derramar sobre o Biel, para derramar sobre o Victor, para derramar sobre o LG, sobre a Thalys, sobre cada um de nós. Mas o quanto nós estamos dispostos a sacrificar, Senhor? O quanto nós estamos dispostos a dizer não para os nossos próprios interesses, para a nossa própria carne? O quanto nós estamos dispostos a sacrificar de tempo com o Senhor para receber aquilo que Ele tem para derramar sobre nós? Qual o limite que nós podemos chegar na revelação de Deus? Até onde nós podemos alcançar? Algo que Deus tem trabalhado muito no meu coração é o quanto infinito, o quanto Ele, todos os dias, Ele expande, Ele cresce. E eu pensando nisso, eu falo, meu Deus, então o quanto que nós podemos receber o Senhor? Aonde nós podemos chegar se nós estivermos dispostos a sacrificar tudo que nós temos? Qual o limite daquilo que Deus tem para entregar para nós? As promessas que Deus fez para nós são muitas. Cada um de nós aqui temos uma promessa. Cada um de nós aqui temos algo que o Senhor já entregou para nós. Mas qual o limite aonde nós podemos chegar no Senhor para viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas? O Senhor é essa fonte, o Senhor é essa fonte inesgotável de amor vivo. O Senhor é uma fonte que não cessa. O Senhor é uma fonte que não se limita. E a única coisa que pode limitar aquilo que o Senhor tem para entregar para nós é a nossa fome, é a nossa sede. A única coisa que pode limitar aquilo que o Senhor tem para colocar nas nossas mãos é o quanto nós estamos dispostos a sacrificar e se colocar nos pés dele e buscar o Senhor. Quão sedento nós estamos para estar no Senhor. Quão sedento nós estamos para desfrutar da sua presença e usufruir daquilo que Ele tem para derramar sobre nós. O Senhor Ele já tem feito grandes coisas, o Senhor já tem derramado coisas que eu não sei se o Biel já imaginava, mas eu não imaginava. Não sei se a Thalita sonhava, mas eu não sonhava. 9 meses, 10 meses de plano de amor que o Senhor tem feito sobre nós, o que o Senhor tem derramado sobre nós, as pessoas que o Senhor tem nos trazido. Não há palavras para a gente conseguir descrever tudo que a gente tem vivido, Senhor. Então imagine quanto nós podemos viver se nós entendemos que o Senhor é um Deus infinito e de que a única coisa que nos limita é o quanto nós estamos dispostos a buscar, o quanto nós estamos dispostos a sacrificar a nós mesmos, a nossa carne, os nossos sonhos, os nossos projetos, o quanto nós estamos dispostos a entregar ao Senhor tudo que é em nós, não o nosso melhor, mas o nosso tudo. O Senhor não está interessado em performance, o Senhor não está interessado em números, o Senhor não está interessado em dados, o Senhor está interessado em tudo que nós podemos entregar a Ele. O reino de Deus não é um reino de performance. Eu oro e peço a Deus para que nunca seja a realidade dessa igreja a performance, o interesse em ser visto, mas eu oro para que o Senhor Ele nos conduza em todo o tempo para que a gente realmente busque Ele. Sim. Busque ser achado por Ele, busque ser encontrado por Ele, busque ser renovado pelo Senhor. Então a pergunta que tem que ficar no nosso coração, no fim de tudo isso,
No fim desse texto sobre caridade, oração e jejum é o quanto nós estamos dispostos a entregar para o Senhor. O quanto o nosso coração queima pelo Senhor e pela Sua presença. O quanto o nosso coração queima por mais e mais o Senhor. Qual é o nível da nossa fome? O Senhor ele tem interesse em derramar muitas coisas sobre nós. Mas isso vai depender do quanto nós estamos dispostos a se alimentar e beber. É do interesse do Senhor que Ele seja encontrado por aqueles que estão buscando. É interesse do Senhor ser encontrado por pessoas que têm um coração quebrantado diante dos seus pés. Em Salmos 14:2 diz: o Senhor olha dos céus para a humanidade para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque ao Senhor. Em Salmo 107 ele diz: porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Em Jeremias 29:12-14 diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. A oração de Davi no Salmo 143: estendo as minhas mãos para ti como a terra árida, eu tenho sede de ti, Senhor. Essa deve ser a nossa oração, essa deve ser a oração que a gente deve fazer todos os dias. Pai, como uma terra que não tem uma gota de água, Pai, eu estou sedento por ti. Senhor, como uma pessoa que não se alimenta há dias, eu estou sedento por ti. Senhor, como uma pessoa que não vê a água há tanto tempo, eu estou sedento por ti. Então derrama sobre mim e sobre nós, Senhor, aquilo que o Senhor tem para o teu povo. Essa oração é o que deve queimar nos nossos corações. Que a gente tenha uma fome e uma sede pelo Senhor, que aumente dia após dia. Que a nossa fome de amanhã não seja do mesmo nível e da mesma intensidade que é a nossa fome hoje, mas que ela diariamente ela cresça. E que essa fome por Deus, essa sede pelo Senhor, ela seja manifesta através do desejo pelo jejum e pela oração. Ela seja manifesta através de atos de caridade. O Senhor nos deu as ferramentas, o Senhor nos deu a direção, cabe a nós agora decidir o que nós vamos fazer. O jejum ele deixou de ser uma prática, um tamanho poder e frequência na igreja. Se o povo de Deus em Israel jejuava errado, o nosso povo hoje não jejua mais. Nosso povo hoje tem deixado a ferramenta do jejum de lado. Nós não podemos aceitar ser uma igreja que cresce sem o hábito do jejum, sem o interesse pelo jejum, sem o interesse em buscar o Senhor, sacrificando as nossas necessidades, os nossos desejos. Nós não podemos aceitar, nós não podemos escolher ser uma igreja que cresce sem poder usufruir desse privilégio que é o jejum, a oração, e que através deles a caridade do Senhor é manifesta, porque nós começamos a ser guiados pelo Senhor. Então que a gente busque o Senhor, que a gente busque o Senhor enquanto Ele está disposto a ser encontrado, que a gente possa acessar lugares celestiais, dos quais o Senhor deseja se revelar a nós, mas que ainda não foram mostrados, que nós possamos encontrar o Senhor de uma maneira antes ainda não encontrada. Essa é uma oração que eu tenho feito também. Nós sabemos que o Espírito de Deus é o mesmo antes, ontem, hoje e sempre. Eu tenho orado muito para que o Senhor ele venha manifestar o mesmo Espírito que Ele manifestava nos profetas. Que o Senhor venha manifestar em nós o mesmo Espírito que Ele manifestava nos profetas. Que o Senhor venha manifestar o mesmo Espírito que Ele manifestou tantas vezes na história. Que fizeram pessoas encontrar, que fizeram pessoas receber, que fizeram pessoas ser curadas e alcançadas por um amor que Ele explicava, por um amor que nos mostra, por um amor que a gente não tem capacidade de entender. A única coisa que nos resta é aceitar e buscar mais esse amor. Um amor que quando ele entra no nosso coração, ele gera uma fonte, um desejo, um fogo, uma chama que não se apaga, mas que continua a queimar diariamente. Essa tem que ser a nossa oração, nós devemos buscar o Espírito Santo. Convido você agora a fechar os seus olhos, se colocar de pé.